Olá, sejam bem-vindos a mais um HFC Cast. Eu sou a Mônica Camolese e hoje vamos falar sobre sepse. Seria uma infecção generalizada? Será que tem como a gente rastrear antes, perceber antes que vire, se torne uma sepse? Pois é, quem vai explicar tudo pra gente é o Dr. Arnaldo Gouveia Júnior, infectologista, mais uma vez participando aqui do HFC Cast. A gente está muito feliz. Obrigada por aceitar o nosso convite, doutor. Obrigado pelo convite, Mônica. Espero que dê para esclarecer para quem está ouvindo aí algumas coisas sobre sepse, que é uma coisa muito importante. Exatamente, doutor. Para a gente começar a entender, né? Quando a gente fala sepse, o que é a sepse, né? Vamos explicar para que todos possam entender, doutor. Então, a sepse se refere a um estado de inflamação do corpo, tá? Causado por micróbio, ou bactéria ou fungo, geralmente bactéria. Tem várias coisas que podem causar inflamação no corpo, mas quando é causado por uma bactéria ou fungo, a gente chama de sepse, tá? Eu não vou falar de sepse viral porque é outro, tipo dengue, porque é uma outra abordagem, mas basicamente os protocolos de sepse é quando a gente está pensando numa infecção por bactéria ou por fungo que está repercutindo no estado geral da pessoa. Ou seja, essa infecção ela não passa, né? Ela vai aumentando cada vez mais. Potencialmente. Então, a pessoa pode ter, às vezes, por uma infecção, uma amidalite, uma cistite, uma coisa assim, e ficar com o sintoma localizado. Aí você tem uma infecção, mas não tem os sinais de sepse. É uma infecção local ali. É uma infecção localizada. Para a gente falar de sepse, tem que ter aumento da temperatura ou queda da temperatura. Seria a febre? Sim. Febre maior de 38, ou tem gente, principalmente idoso e criança muito novinha, a temperatura cai para menos de 36. Uhum. Aceleração da frequência respiratória, maior que 20. E aceleração da frequência cardíaca no adulto, maior que 90. Para criança, a gente tem uma tabelinha por idade, né? E você tendo dois ou mais desses critérios e uma infecção associada, você pode falar que está iniciando uma sepse. Agora, tem vários graus, né? Tem quadros desses que você passa um soro, passa uma medicação e melhora. Já resolve. E já resolve. Toda a questão de você identificar a sepse é para impedir de ir para o estágio seguinte. A sepse seria o sinal amarelo, para não chegar no passo seguinte, que é o choque séptico, que aí sim é o que o pessoal chama popularmente de infecção generalizada, que aí já é um quadro muito mais grave. Que significa que essa bactéria, por exemplo, ela estava localizada, mas ela já está atingindo outros órgãos, outras partes do corpo. Então, como se faz a nível de... Geralmente, o lugar onde mais comumente é feito esse tipo de triagem é no pronto atendimento ou no pronto-socorro. Você examina o paciente, se está febril, com respiração acelerada, a frequência aumentada, você investiga para ver se potencialmente é uma causa bacteriana, né? E se você, como médico, você acha que a causa pode ser bacteriana, você colhe uma série de exames para ver se está evoluindo para a infecção mais generalizada. Como que você vê isso? Vendo se está tendo acometimento de órgãos. Então, você faz exame para avaliar como está o rim, você pergunta para a pessoa, você está urinando, diminuiu sua quantidade de urina? Você pede exames para ver parte do fígado, examina para ver se não está com o olho amarelo, né, que é a icterícia. Você pede muitas vezes exame radiológico do pulmão. Acompanha a pressão baixa. A pressão baixa que é um sinal que está havendo uma descompensação. Uhum. Colhe exame de sangue. A plaqueta baixa pode ser um sinal de sepse também. Por isso você vê em situações como epidemia de dengue, que dá pressão baixa, essas coisas, tudo, tem que ter muito cuidado no diagnóstico. Uhum. E um dado muito importante, particularmente em criança pequena e idoso, é o estado mental. Porque no idoso, muitas vezes o idoso não tem febre.
ele tem alteração de comportamento. Ou fica confuso, agitado, ou fica muito deprimido e sem responder. Entendi. E na criança muito pequena também. Ela pode ficar excessivamente irritada ou excessivamente apática, sem ter febre. Então, pode não vir a febre, que seria um sintoma para chamar a atenção. Exatamente. Que essa infecção precisa Então, nessas faixas etárias, a gente considera a ausência de febre não quer dizer ausência de sepse, porque, particularmente nessas faixas de idade, pode ser mais o sintoma neurológico, o sintoma neuropsíquico do que a febre em si, o marcador. E, doutor, quando a gente fala em infecção, né, só para a gente entender, quais os tipos de infecção para a gente tentar reconhecer que isso pode se transformar e virar uma sepse? Por exemplo, o doutor falou, de repente é uma dor de garganta mesmo, uma infecção na garganta. Ela é localizada. Mas quando que a gente tem que realmente olhar atento, buscar ajuda médica? Bom, em tese, qualquer infecção que demande, aquela infecção bacteriana que demande uso de antibiótico, vai ter que passar pelo médico, inclusive porque, para evitar a prescrição inadequada, o abuso no uso de antimicrobianos, já há pelo menos uns 5 anos, a receita de antibiótico tem que ser em 2 dias, carimbada. Você vai tentar comprar. Né? É bem mais controlado. Então, isso força com que a pessoa procure um médico. Ela só vai se automedicar, às vezes, quando tem um restinho de remédio sobrou em casa. Sobrou lá um pouquinho, sobrou 3 comprimidos. Vou tomar para ver o que acontece. O que é perigoso, que pode dar certo, mas pode dar errado. Se der certo, tudo bem. Se der errado, pode dar muito errado. E pode ser que a quantidade que sobrou ali não seja suficiente também para o controle, né? E aí o que acontece? Você inicia um tratamento que teria que ser, por exemplo, 5, 6 dias, deu para 2 dias, deu uma melhorinha, para. Quando volta, pode voltar complicado, porque o órgão afetado não foi completamente tratado e fica cada vez mais difícil você chegar a um bom resultado. Agora, qualquer infecção, dependendo do terreno, pode causar sepse. Eu vou falar uma coisa simples. Infecção dentária, tratar um canal. Mas eu trato um canal e depois fica infeccionado o dente. Uma coisa que vai uma vez, o dentista passa o anti-inflamatório, por algum motivo você não consegue de novo conversar com o dentista. Às vezes acontece, a partir daí você tem infecções gravíssimas. No começo é só infecção dentária, às vezes tem febre ou não, mas está com infecção local. Seria depois, localizada? Localizado. Mas isso não tratado, particularmente, por exemplo, pessoa com diabetes, mas não só nessa, isso aí progride. Pode fazer grandes abscessos, pode causar, inclusive, internação e intervenção cirúrgica. O que vai diferenciando? A pessoa vai ficando prostrada, a pessoa vai tendo febre, e esses são sinais de sepse. O caso de infecção urinária da mulher é um clássico. A infecção urinária da mulher é bastante comum. Tem mulheres que têm de repetição, e a grande maioria dos casos se resolve muito bem. Usualmente a queixa é uma queimação pré-urinal, toda hora tem vontade de urinar. Ela vai no médico, ou conversa com o médico, passa uma receita, ou até por telemedicina, principalmente mulheres que já têm infecção de repetição. Contudo, em 1% dos casos, isso daí pode complicar. Como sabe que complica? Começa a ter febre, começa a ter mal-estar, começa a ter náusea, isso já é a sepse. A dor no corpo também, doutor? A dor no corpo pode ser... A dor no corpo é um sintoma que muita coisa dá, né? Gripe também, mas a prostração é importante. E, nesse caso, que é uma coisa banal, a cistite, uretrite, então, você, nos casos que complica, se não reconhece que está complicando, dá a chamada pélonefrite, que é a infecção sobe da bexiga para o rim. Isso é potencialmente muito grave, é uma doença que pode complicar, mas particularmente na gestante, particularmente na diabética ou na que tem, por exemplo, cálculo, e não tratada, leva à morte. Qual que é o papel importante? A pessoa saber que não está bem, que ela observar, nossa, estou com febre, eu estou me sentindo mal, eu estou com sintoma, vá ao médico. Aí a obrigação do médico é observar isso daí e pedir os exames, usualmente exame de urina, exame de sangue, se necessário, ultrassom, e já iniciar o tratamento, porque
o que faz, o principal determinante de se uma pessoa com uma infecção grave vai sobreviver, no que tange às intervenções médicas possíveis, é reconhecimento em tempo, né, de que esse quadro, essa infecção, que está evoluindo para a sepse, iniciar imediatamente o antibiótico. Então, tem algumas regras. Você encontrou o paciente, muitas vezes na triagem, a enfermeira te avisa, doutor, fulano está com febre, está com frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória aumentada. Pode ser sepse. O médico vai examinar. Pode ser que não, pode ser uma outra coisa, uma gripe, resfriado, mas já vai com outro olhar. Pode ser sepse. Tem toda uma bateria, existe aqui, por exemplo, aqui no Hospital dos Fornecedores de Cana, tem um kit de exames que é feito nessas suspeitas, que inclui coleta de cultura do sangue, cultura da urina quando necessário, exame de hemograma, dosagem de vários eletrólitos do sangue, para ver, se for necessário, exame radiológico, para ver, primeiro, se é sepse, o foco, se é respiratório, se é urinário, pele, né, erisipela, essas coisas, e o início precoce do antibiótico. Precoce não, no tempo devido. O tempo devido se você fez a suspeita, tá, de que realmente seja uma sepse bacteriana. Você tem que iniciar o antibiótico, idealmente, na primeira hora do atendimento. Você colhe os exames, dali em seguida você começa com o antibiótico. Se não for, você suspende. Os antibióticos são conforme a suspeita clínica, né? Se for, isso aí tem um impacto muito grande, porque para cada hora, esses estudos, que para cada hora que passa entre ter o diagnóstico de sepse e iniciar o antibiótico, você aumenta em 5% o risco de morte. Olha. Então, 4 horas você aumentou 20%, 6 horas você aumentou 30%, é cumulativo. Então, quanto mais demorar para procurar essa ajuda, mais risco essa pessoa corre. Sim, porque vai pegando a inércia, né? Então, quando a tal história, que eu levo um carro, você tem um carro que está numa descidinha. Se você, logo no começo você vê, você segura, você bota um calçozinho, você segura. Se começar a deixar e pegar embalo, é muito mais difícil você segurar. Isso daí é comparável a isso. Quanto mais o processo inflamatório evolui, mais havendo disfunção dos órgãos, os órgãos vão caindo num dominó. Então, você vai tendo alteração do fígado, do rim, depois pode ter alteração do fígado, alteração respiratória. Fica cada vez mais difícil você recuperar. E essa bactéria, ela vai evoluindo, né, para esses outros órgãos, outras partes do corpo. Tudo através da corrente sanguínea, doutor? Na verdade, mais ou menos. O que acontece, não necessariamente a bactéria tem que sair do lugar onde ela está. De onde ela começou ali. É que a presença do processo infeccioso desencadeia, que eu já chamo a cascata de inflamação. E isso vai causando esses mediadores inflamatórios, as toxinas que são produzidas, lipopolissacárides, e tem substâncias que causam inflamação que o próprio corpo produz, vão causando disfunção, inflamação em outros órgãos. Isso não é só infecção. Por exemplo, a pessoa às vezes tem uma queimadura generalizada, tem uma queimadura muito extensa, ela tem comprometimento de outros órgãos por causa do grau de inflamação. Uhum. Aí também tem duas coisas, o grau de inflamação tanto causado pelas toxinas que essa bactéria está lá produzindo sem parar, quanto a reação do organismo. Então, eventualmente, por exemplo, uma pessoa está com infecção de urina, ela pode ter uma complicação hepática, pode ter uma complicação respiratória, inflamação do pulmão, inflamação renal, inflamação do coração também, porque vai havendo uma inflamação generalizada. Então, o que a gente fala? Como que vai da sepse para o choque séptico? Você tem a infecção, aí você vai tendo disfunção de outros órgãos, alteração do sangue, por exemplo, cai plaqueta, que é uma coisa muito comum, altera a coagulação, você pode ter alteração do fígado junto, você pode ter uma inflamação do pulmão difusa, você pode ter uma alteração da função do coração, dos vasos, com a queda da pressão arterial, a disfunção do sistema nervoso, que é a questão da pessoa ficar torporosa, confusa. E o choque, a gente determina que é choque quando a pessoa chega, então você começa com antibiótico, você já dá
nessas primeiras horas. Soro. Isso parece muito com a dengue, sabe? Que não deixa de ser. O dengue seria, você poderia dizer que é uma sepse viral, porque dá uma inflamação generalizada também. E você não dá antibiótico, mas todo o resto, você colhe exame, você entra com soro, uma quantidade, pelo menos 20 ml por quilo, logo no começo. E no caso tanto da sepse bacteriana quanto da dengue, se você fez o soro e a pessoa não melhorou a pressão, você fala, você está em choque séptico. No caso da dengue, o choque da dengue. Então, o manejo é bastante semelhante, com a diferença que na sepse você tem que procurar bactéria e dar antibiótico, e na dengue não. Da dengue é soro só mesmo. Para poder tentar esse controle. Exatamente. Então, nisso tem bastante similaridade. No caso da dengue, sabe que a dengue você vai também com o exame de sangue, você vai ver essas coisas todas. Na sepse, a causa bacteriana, e aí tem isso, e tem uma terceira coisa também que difere. A sepse, por exemplo, se você descobre que a pessoa está com um abscesso, com uma coleção de pus em algum lugar do corpo, faz parte integrante do tratamento do centro, que é tratar com antibiótico e esvaziar essa coleção. Você tem que intervir, para você ter se é um apendicite, você tem que abrir e tirar o apêndice. Se é um abscesso na perna, tirar um abscesso da perna. Se é um abscesso dentário, que eu comecei no começo, se você não fizer a remoção do dente, a pessoa morre. Se você remover o dente e tirar o pus, a pessoa morre. Nesse caso, o antibiótico sozinho não resolve. Não consegue fazer esse controle. Quando tem intervenção cirúrgica junto, também faz parte integrante dessa intervenção. Então, realmente precisa prestar muita atenção, né? E buscar. Agora, hoje em dia, doutor, o que mais que acontece para evoluir para essa infecção generalizada, né? Como a gente costuma chamar de forma popular. O que a pessoa vai procurar ajuda médica já muito tardiamente? O que costuma acontecer para não conseguir esse controle, né? Então, tem três vertentes aí. A primeira coisa seria a pessoa procurar tardiamente. A pessoa está doente, tem algum remédio em casa, toma em casa, acha que vai melhorar, e isso daí é uma coisa que eu tenho que chamar a atenção. Quem é muito novo, e às vezes pessoas idosas que moram sozinhas, ou que, sabe, que ficam sozinhas e não tem alguém olhando, porque muito novo, às vezes, não quer parar de trabalhar. Não quer. Principalmente autônomo, e hoje muita gente não é mais CLT, então não tem esse negócio, depois dá um atestado. Fica segurando, tá? E o idoso, porque é teimoso mesmo, não quer, fica tomando chá disso, chá daquilo. Se não tiver a supervisão, ele já chega muito ruim. Tem a segunda parte, que aí que é meio vergonhoso, mas tenho que dizer, às vezes a pessoa foi na unidade básica de saúde, foi no consultório, foi no pronto-socorro, e não foi reconhecido, não foi dado o devido valor à queixa. O diagnóstico ali. Às vezes não é dado o valor à queixa, ou não é feito um exame físico adequado, exames adequados, e se perde tempo aí. E a terceira situação é quando a janela de oportunidade é muito curta, muito estreita. Isso daí eu vou dizer, por exemplo, uma pessoa que está em quimioterapia, uma pessoa que fez um transplante de medula, uma pessoa com uma diabetes compensada. As pessoas, geralmente, elas são orientadas a, olha, se você começar a ter febre, vá direto para o hospital. Alguns ficam até com antibiótico em casa, porque nessas pessoas é muito rápido. É muito rápido. Isso vale para recém-nascido também. Nos primeiros 3 meses de vida, pode ser muito rápido o processo. Então, a evolução dessa infecção. Então, a janela de oportunidade é curta. Por mais que os pais estejam atentos, leva e, às vezes, examina. Criança, se examina de manhã, está só com a gargantinha ruim, a mesma criança volta ao mesmo plantão 12 horas depois, até entrando em sepse. Então, nesses grupos, a janela, né, o tempo é curto. O que a gente vê com mais frequência de atraso no atendimento ou a pessoa não reconhecer que é sepse, ou no primeiro atendimento o profissional de saúde não reconhecer a gravidade do quadro. Não ter essa investigação para chegar nesse diagnóstico e iniciar, de fato, o tratamento certo para combater, no caso, essa infecção. Né? Exato, entrar com o antibiótico precocemente, entrar com a hidratação precocemente.
E a gente em casa também, então, né, nesses casos de investigação, a gente precisa ficar atento, né, doutor? Claro, a questão da medicação, da automedicação, a gente sempre fala aqui que ela não é recomendada, né? Antes de você tomar qualquer remédio, você precisa ter uma orientação médica, porque como o doutor disse, a gente pode complicar ainda mais, achar que vou ganhar tempo, que eu tenho 3 comprimidos que sobraram, vou ganhar tempo aqui tomando, e muitas vezes você está complicando, ou seja, às vezes dando até resistência, né, doutor, para essa bactéria, e aí achar depois um antibiótico que consiga combatê-la fica ainda mais difícil, né? Isso é um problema que está crescendo muito rapidamente, a questão da resistência bacteriana. Inclusive porque faz muitos anos que se investe pouco em antibiótico, porque financeiramente para as indústrias é uma coisa muito rentável, que antibiótico você usa 5, 6, 7 dias e para. As empresas geralmente investem em remédio para pressão, para depressão, é remédio que você tem que tomar a vida inteira. Sim. Diabetes. Agora, tem um detalhe sobre a questão do reconhecimento da sepse, que é assim, em geral, para o adulto, para a criança maior, ocorre menos, porque a pessoa sabe dizer que, olha, eu estou sentindo mal, doutor, você está achando que eu não estou bem, mas eu estou bem, mas não estou bem não, estou me sentindo muito mal. Que a pessoa sente mal. O que é mais trabalhoso e precisa mais atenção são nos extremos de idade. A criança muito pequena e o idoso. Porque, como eu falei, principalmente a criança com menos de 6 meses pode não ter febre, o idoso também. Então, nessa faixa, dessas 2 faixas de idade, muitas vezes o sintoma mais importante é a alteração de comportamento. A criança pequena, para de comer, começa a vomitar, fica ou muito apática, ou mais agitada, mais irritada. A mãe olha e percebe que a criança não está bem. No idoso, para de comer, começa a vomitar, fica mais apático. O cuidador, ou fica mais agitado. Quem está cuidando, você vê como é que está interessante, né? Ver que ele está diferente. E, principalmente nos idosos com demência, a informação do cuidador tem que ser levada em consideração, porque eles estão, assim como a mãe, está lá junto o dia inteiro, a gente está vendo ali só na hora, né? Então, é muito importante ter um bom informante para a gente poder dar um diagnóstico adequado nesses casos, sabe? Doutor, esse diálogo médico-paciente, médico-família é muito importante, né? Essa visão, esse olhar. Porque coisas que às vezes a família acha que é normal, que é rotineiro, às vezes traz a informação para se chegar ao diagnóstico, né? E, assim, é importante também o profissional de saúde ouvir. Porque, em geral, a mãe, dependendo do choro, sabe se o choro é de dor, se o choro é de mãe, se o choro é de fome, ou está estranho esse choro. Tá? Um pediatra muito experimentado também, mas demora anos para adquirir esse ouvido. E no caso do idoso, também, olha, realmente ele tem um grau de Alzheimer e tal, mas ele está mais confuso, ele está mais desorientado, ele está mais apático, porque é uma informação que usualmente você está lá, você não sabe, porque você não sabe qual que é o basal da pessoa, a não ser que seja seu paciente, que é muito difícil. Em geral, esses pacientes não dá tempo de ir no consultório, porque a consulta não tem a preta-porteira, sempre na hora, geralmente demora dias. É emergência. É na emergência. Ou, eventualmente, quando tem um médico que vai em casa, quando o médico vem em casa. Isso está tão difícil hoje. Geralmente é recorrer à emergência mesmo. E hoje, doutor Arnaldo, dentro do HFC, se tem um protocolo para isso, né? Para essa identificação mais assertiva. Sim. Há mais de 20 anos, foi desenvolvido uma campanha que se chama Campanha para de Sobrevivência da Sepsis, Surviving Sepsis Campaign. Por quê? Porque se viu que morria muita gente eram mortes potencialmente evitáveis, tá? Por causa de sepsis bacteriana, principalmente. E de lá para cá foi se aperfeiçoando esse programa. Aqui no Brasil tem o Instituto Latino-Americano de Sepsis, que põe as diretrizes. E todos os hospitais seguem igual, inclusive para poder comparar o resultado de uns com os outros, se seu programa está funcionando bem. Já faz pelo menos 10 anos que o Hospital dos Fornecedores de Cana implementou esse programa, né? Tem a comissão de sepsis, e isso vai sendo, não é uma coisa
que fica parada, estática, ela tem evoluído no correr dos anos, a gente vai conseguindo aperfeiçoar, deixar de fazer coisas supérfluas e conseguir realmente focar naquilo que é mais importante para você ter um bom resultado final. E eu estou aqui, assim, não faz tanto tempo, desde 2019, mas eu tenho visto com muita alegria que tem evoluído e o pessoal não médico tem tido um papel muito importante, pessoal, particularmente o pessoal de enfermagem, no reconhecimento e muitas vezes até na orientação do médico, porque isso falando dentro do hospital, eu não falei do cuidador que fica o dia inteiro, a gente só vê. No hospital é assim, a gente é médico, a gente vai lá, dá um bom dia, examina, vê, está tudo bem, tchau. Quem está lá o dia inteiro é enfermeiro. E, às vezes, você passa um dia, no outro dia, você fala, colega, passa para mim. Não é você que vai passar, mas os enfermeiros estão lá todo dia. E, quando o enfermeiro chega, fala, doutor, esse paciente pode estar com sepse, esse paciente está diferente. Alguns anos atrás, tinha uma resistência do médico de eu escutar isso daí. Hoje em dia, está sendo muito mais ouvido o enfermeiro, que é a pessoa que está ali do lado. Isso tem feito com que tenha diminuído bastante o nosso índice de casos de não abertura de sepse, de você chegar à conclusão que não houve abertura de sepse, de protocolo de sepse para o paciente que estava entrando em sepse. Isso tem evoluído bastante, é muito bom. Por ter esse diálogo. Por conta desse e do respeito, né, do respeito de uma... sim, porque são aptidões diferentes e são focos diferentes. E, apesar do médico, é o médico, mas a gente não está lá o dia todo, e como eu falei, é um processo dinâmico. Realmente, de manhã, o paciente não estava em sepse. À tarde, ele pode estar. Então, hoje em dia, você fala, doutor, está acontecendo isso, pode ser sepse. O médico não abre protocolo, já tem chama time de resposta rápida, ele já vai lá, o médico que está disponível vê isso. Isso tem impactado o nosso resultado final e na mortalidade por sepse, que tem diminuído. Importantíssimo. Doutor, para uma orientação para a gente em casa, né? A gente está com uma infecção, quando que a gente realmente tem que ir à ajuda médica, procurar ajuda médica, né? Eu estou febril, né? No caso, é observar as crianças, o idoso, que nem sempre vai ter a febre, né? Vão ser outros aspectos que a gente tem que observar. Mas quando a gente realmente, né? Olha, está na hora de ir mesmo, vamos buscar ajuda. Sim, para o adulto e para a criança, o adolescente, já que tem uma autopercepção, eu estou com febre, tá. Estou me sentindo muito mal. Vá. Pode ser gripe? Pode, mas uma gripe grave também, às vezes você até interna. Pode ser dengue? Pode, mas pode ser infecção. Para gripe tem medicamento, para dengue tem tratamento, e para infecção bacteriana, que pode ser mortal, você tem os antibióticos que têm que ser iniciados em tempo adequado, né? E a percepção de mal-estar é importante. E a pessoa sabe quando está mal, ninguém precisa explicar para você que está sentindo mal. Agora, na criança pequena e no idoso, então, é o olhar do cuidador. É o olhar do cuidador. E, assim, eu sempre falo, o pessoal que trabalha, que está no pronto-socorro, escute o que está não queira rotular muito rápido o paciente. Escute o que a mãe ou o cuidador tem a dizer, porque são informações valiosas. Ajuda muito, né? Ajuda muito, porque o paciente mesmo não vai falar nada. Exatamente. Doutor, aproveitando, né, infectologista, a gente pode falar um pouco de prevenção também, doutor, já para a gente não ter nenhum tipo de infecção, a gente evitar. O que a gente pode falar na prevenção, aproveitando a participação do doutor aqui com a gente? Tá. Então, a principal prevenção para doenças bacterianas, vamos começar da pneumonia, que é a vacinação. A pneumonia é particularmente grave na infância e no idoso. E, na verdade, há uma indicação de vacinação para pneumonia que já está no Programa Nacional de Imunizações para Crianças, já está disponível. O idoso acima de 60 anos está indicado tomar também. E pessoas que têm doenças crônicas, como doença hepática crônica, cirrose, né? Diabetes,
insuficiência renal, doença pulmonar, alguma doença pulmonar crônica, essas pessoas estão contempladas para receber a vacina, inclusive, do governo. Então, só o médico tem que fazer um relatório, indicar a vacina para pneumonia, falar por quê? Por doença tal. Agora, independentemente da idade, acima de 60 anos, e particularmente a partir de 65, é muito bom tomar a vacina de pneumonia, porque é uma das causas de morte mais prevalentes nessa idade. A vacina de meningite já está na infância, que é outra causa de sepse, já é amplamente disponível. Para causa dentária, óbvio, tem que ir no dentista. Agora, tem coisas que são imponderáveis. Você não sabe se você vai machucar a perna, se vai ter uma infecção urina. Para uma grande parte da sepse, não tem nada vacinal que você possa fazer. Mas para pneumonia e meningite, tem a vacina disponível e a vacina está presente na rede pública. Então, não tem desculpa, né, doutor? Não tem desculpa. Na verdade, a questão é você pode ir para o seu médico e pedir para ele encaminhar para vacinação. Para poder fazer essa vacinação, que é importante, né? Exatamente. Criança, a gente sempre se atenta mais, né? Por conta a mãe, o pai ali, né? Claro que tem as suas exceções, mas na grande maioria é buscar, tá com a caderneta tudo certinho. Mas aí vai ficando adulto, acaba às vezes relaxando um pouco mais, deixando a vacina para outro dia, para outro momento, e vai passando e acaba que não faz, né? A deficiência que a gente tem realmente é na vacinação da população idosa, porque, por razões óbvias, durante décadas, começou o Plano Nacional de Imunização na década de 70, né? Sempre foi focado nas crianças. E agora a pirâmide demográfica, quer dizer, está mudando, quer dizer, está cada vez menos criança e mais idoso. Então, olhar tem que mudar também que o idoso é todo um outro universo e é uma população também bastante suscetível a doenças imunopreveníveis. Então, só que muitas vezes não quer tomar vacina. Então, você tem que disponibilizar a vacina, estimulá-los a tomar as vacinas que são destinadas para essa idade. Para essa idade, né? Doutor, então, reconhecer a sepse, né? Reconhecer essa infecção é extremamente importante para o sucesso do resultado do tratamento. Como tudo, quanto mais cedo você reconhecer e iniciar o tratamento, melhor. Assim, para a pessoa que está escutando, olha, você está com febre, está ficando com a respiração mais acelerada, está se sentindo mal, está se sentindo prostrado, vá ao médico. Vá ao médico. Pode ser várias coisas, pode ser gripe, pode ser dengue, e pode ser sepse. Aqui em Piracicaba tem febre maculosa, tem várias coisas. Não deixe de ir. Em geral, acaba indo. E o médico que está vendo, né? Escute seu paciente, examine seu paciente, porque no caso de uma sepse instalação, um diagnóstico errôneo, se você deixar passar essa oportunidade, você pode estar perdendo horas preciosas no diagnóstico do paciente. E com particular atenção para os pacientes mais difíceis de diagnosticar, que são os idosos e as crianças menores de 1 ano, particularmente com menos de 6 meses. E a teimosia, né, de jovens, dos adultos também, que eu sou prova disso. Há 10 anos eu passei por uma infecção urinária. Também achei que eu resolveria lá da minha casa, né? Estava em outra cidade, tomando o que eu tinha em casa de medicamento. Vai passar, é só uma gripe, é só uma infecção na garganta. E, na verdade, era uma infecção urinária, que a bactéria, né, acabou, essa infecção indo para o fígado. Ou seja, foram dias muito difíceis, de incerteza também, até conseguir encontrar um antibiótico que conseguisse combater, porque eu já tinha me automedicado sem uma orientação médica, o que é muito perigoso. É perigoso. É como dizer, é uma aposta. É uma aposta, pode perder, se perde, as consequências são grandes. Muito grandes. E aí foram longos dias de internação para conseguir combater essa bactéria e conseguir reverter esse caso, né? Mas foram dias bem difíceis. Então, eu sou a prova de que percebeu aquele mal-estar, né? Você realmente não tem mais vontade de fazer nada, tá ruim, procura ajuda médica, procura orientação, porque é para salvar vidas, né? Exatamente. Doutor Arnaldo, mais algum recado, doutor Arnaldo, para a gente trazer aqui para o nosso público, né? Quando a gente pensa em sepse? Na verdade, para o público em geral, saber, olha, sepse existe. E para os profissionais de saúde, pense que pode ter sepse.
Se não for, tudo bem. Se for deixar passar, você pode perder seu paciente. Isso aí. Entrevista hoje com o Dr. Arnaldo Gouveia Júnior, infectologista. Sempre muito bom recebê-lo aqui, sempre cheio de informações para nos orientar e nos ajudar também a buscar sempre ter mais qualidade de vida. Obrigada, doutor. Obrigado a você, estou sempre à disposição. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou. Você também pode ver outros episódios do HFC Cast. São vários episódios, tá, gente? A gente está já chegando aí em qual número, Cauã, de episódios? 80 episódios com muita informação, muito conteúdo de saúde, bem-estar para você, né, para sua família. Então vale muito a pena você ir lá no canal do YouTube HFC Saúde e lá você vai ver a aba com todos os episódios do HFC Cast. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.